E aí, galera, aqui é Zé Roberto. A gente está começando agora o Produto Piloto. Produto Piloto. Coisa linda. Coisa linda, né? É o início de uma longa jornada. É isso aí. E o que é legal, né, antes do Borão se apresentar aqui, olha só. Acabou de ser feito, é Produto Piloto. Aqui, vocês não estão vendo nosso amigo aqui, o Watanabe. Já ajudou a gente aqui, daqui a pouco ele pede aí. Pra cada arte criada, já perde uma grana. É isso aí, vambora. A gente tá começando hoje, agora, pilotando uma série de podcasts com o propósito de falar sobre produto. Falar de produto. Vamos discutir o assunto, vamos falar sobre como criar um produto, como escalar um produto, falar sobre essa coisa, sobre tentar desmistificar esse negócio etéreo e aterrissar, falar um pouco das nossas experiências e tomar cerveja e se divertir. Mais isso importante. É isso. Fala, Borel. Eu tô feliz pra caramba de estar aqui com vocês. Primeiro, estar na mesa aqui com vocês, né? Trocando uma ideia. Falar sobre esse assunto tão... Nosso dia a dia, né? É diferente, né, galera? Quando a gente fala de uma coisa que a gente não vê, né? Que a gente não vive, né? É bem diferente. Eu sou o Wellington Borel, trabalho com inovação e tô aqui pra gente trocar bastante informações aqui sobre esse tema tão maravilhoso, né, Zé? É isso aí. Me apresentando, eu sou Zé Roberto, tô nesse mercado aí há 20 anos. Gente. Aí tomou sereno, hein? 20 anos, né? Essa lata cut de bebê. O cara tomou sereno, hein, velho? Rodou de pneu murcho? Rodou pneu murcho, certeza. Eu tô feliz de estar com vocês, mas em primeiro lugar tô feliz de estar tomando uma cerveja. Opa, vamos brindar, gente? Em segundo, Opa. aí sim. Saúde aí. Saúde. Aí. Falando de um assunto tão legal, e aí, Rick? E tem o Rick aqui, ó. O Rick veio de amuleto da sorte. Com toda certeza. Vamos lá, galera. Muito boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. É atemporal o podcast. Então estamos aqui nessa grande jornada. Estou muito feliz de estar aqui com grandes amigos, com pessoas que eu tenho um carinho especial. Iniciando esse produto piloto, esse projeto piloto, que eu tenho certeza que será fantástico. Meu nome é Rafael Mazaro. Eu sou gerente de transformação digital, trabalho com tecnologia há 15 anos, mas você pode ver aí que... Conservado, né? Tá ralado, tá ralado. Esse já andou... Então aí, vamos falar sobre muita coisa, principalmente sobre produtos tecnológicos, sobre como a gente consegue aí escalar as grandes companhias, as startups usando estratégia de produto e por aí vai. Segue aí, Renan, se apresenta aí, cara. Show de bola, pessoal. Prazer enorme também estar aqui com vocês. Pessoas que eu admiro muito, que eu tenho uma consideração especial. Meu nome é Renan Cap, atualmente sou empreendedor, tenho um background de tecnologia. Também já passei por algumas empresas grandes. E é isso. É um assunto que eu curto muito. Eu tô aí no dia a dia. E vamos nessa. Boa. Sabe, quando eu conheci o Renan, os caras... Eu tenho que contar essa, Renan. É rápido. Eu juro que é rápido. Fui lá, né? Não. Pô, empresa tem que... Quando a pessoa chega no setor, alguém do time vai lá e fala, não, busca o cara lá na integração e traz ele pro time. Aí, não, quem vai lá? Tá, não, eu vou. Aí, pô, fui lá na integração, primeira vez que conheci o Renan, a gente trabalhou junto. O menino tava, velho. Gravata borboleta. Paletó, ó, a camisa alinhada. Olhou pra mim, eu de bermuda, camiseta. Errei. Hoje eu errei, hein? O pessoal da RH nem pra avisar no outfit da empresa, pô. Não dá nem pra defender. Mas já foi época. Eu já trabalhei também. Eu tenho mais de 15 anos também no mercado. Eu fui da época que trabalhava com terno e gravata. O Borel meteu mais de 15 anos tentando sair na minha frente aqui. Não, dá pra ver na lata, olha lá. Também tá, é uma barba branca. Rapaz, só tenho cara de novinho, eu tenho 44, fala sério. Tá bem mesmo, tá bem mesmo. Pros amigos que eu tenho aí, você tá bem mesmo. Parece 62, mas tá bem. Gente, o nosso propósito aqui é falar de produto. Então é discutir produto sobre várias perspectivas, né? A gente tentar aterrissar esse assunto que hoje... Tem até um pouco de cara de clichê, né? Já chegou a ter... A gente tá vivendo aí uma fase de uma avalanche de transformações digitais, né? Uma avalanche de movimentos de empreendedorismo. E aí esse negócio já virou uma coisa... Acho que a gente
precisa desmistificar, né? Acho que essa é a grande importância da gente estar junto falando disso. E aí eu vou soltar aqui a primeira pergunta. Rafa, conta pra nós, na sua visão, o que é um produto? Na lata? Na lata, Rafa. Vamos lá. Pra mim, um produto... Sem mimimi, hein? Por favor. Não, sem dar volta, galera. Direto ao ponto. Pra mim, um produto é aquilo que resolve um problema pra alguém. Direto ao ponto aqui, eu enxergo que um produto, seja ele digital ou não, é algo que você constrói pra resolver um problema. No final das contas, é pra isso. Então, direto ao ponto aqui, Zé, até passando já pra galera também colocar o ponto de vista, a gente fazer uma rodada sobre essa discussão. Fala aí, Borel, o que você vê aí? O que é um produto pra você? Também concordo, acho que é isso, mas acho que tem um ponto, né? Muita discussão falando sobre se precisa monetizar, né? Se de fato precisa dar dinheiro, né? Ou não, né? Teve até, acho que uma série, não sei se vocês lembram, falando sobre essa questão de o produto ser agente também, porque a gente às vezes pode não necessariamente pagar por um produto, né? Mas eu acho que o produto ele é isso, ele precisa resolver um problema real do dia a dia de uma pessoa, né? De um possível cliente. Então, na minha perspectiva é isso. Isso é produto. Né? Assim, cara, eu acho que pra mim é algo que gera valor pra alguém. Então, tem até um case aí, né? Um caso de uso que eu acho bem legal. que é Slack, que é aquele aplicativo de comunicação de empresas, né? Pra quem não conhece, eu recomendo muito. E quando ele surgiu, na verdade, ele era um jogo ali, só que durante 4 anos eles receberam um aporte milionário e viram que não ia chegar aonde eles queriam chegar. Só que aí, durante esses 4 anos que eles começaram a evoluir, eles viram que eles construíram dentro do próprio aplicativo, construíram uma ferramenta de comunicação que todo mundo era apaixonado pra caramba, usava muito. Eles falaram, caramba, a gente tem uma ferramenta aqui dentro de casa que a gente é apaixonado, que pra nós gera muito valor. Então, cara, por que a gente não pode vender isso ou colocar isso pra fora do mercado? Então, o produto não surgiu com o propósito de monetizar, de ser milionário, né? Surgiu suprindo a dor de alguém que tava com aquela dor, né? Então, pra mim é isso, é gerar valor pra o que for. Eu acho que assim, se eu puder complementar, eu acho que tem um ponto que é importante pra cacete, né? Sou carioca, né? Manda ver, pô. Tem um detalhe dessa mesa aqui, Zé. Vamos lá, vai. Importante. Tem um detalhe dessa mesa aqui, né? Aqui a gente está num 2-2, né? 2 cariocas contra 2 paulistas aqui. Paulistano, respeito aí. Paulistano. Bolacha ou biscoito? Não podia deixar. Eu sei, até biscoito, todo mundo sabe disso. Bom, brincadeira. Acho que tem um aspecto que é importante, cara, que resolve o problema de alguém. Sim, é fato. Né? Afinal de contas, é aí que está a oportunidade. Mas acho que tem uma construção disso que está relacionada a como você observa o problema, como você entende que consegue, de fato, aplicar e preencher aquela lacuna. E eu acho que tem um segundo movimento que ele pode ou não existir, como o Borel falou, que é, cara, qual é a oportunidade que eu enxergo nisso? E essa oportunidade ela pode ser de monetizar ou ela pode ser de promoção, ela pode ser para ajudar a comunidade, ela pode ser... Ela tem vários aspectos. Ela gera algum valor, no fim das contas, pro ecossistema que produz isso, né? Então, acho que a minha complementação nessa história é essa. Assim, acho que o produto é algo que gera valor, sim, para alguém, que resolve o problema de alguém, com uma cadeia, né? Com uma estrutura. No fim, não acho que não é sobre necessariamente você resolver todos os problemas de uma cadeia, né? Você vê esses aplicativos aí de entrega de comida. O cara não resolve a cadeia inteira, não resolve o problema de comprar carne, de fabricar hambúrguer, ele resolve um pedaço do problema, que é onde encontrou a lacuna, e dali ele conseguiu aplicar uma solução que resolveu o problema de um grupo enorme de pessoas e, by the way, monetizou. E nessa conexão aí, não vou viajar, tá, gente? Mas você falou de um pedaço importante que é Product Market Fit, que é a aderência do mercado sobre o seu produto. Talvez esse não seja o nosso tema aqui nesse momento, mas eu vejo esse ponto sobre resolver um problema, um pedaço de algo que vai atender uma parcela, uma fatia do mercado,
que é exatamente isso, sobre como que a gente atinge esse Product Market Fit. E pegando um ponto sobre o que o Renan falou sobre o Slack, é interessante também assim, ó, os caras tiveram mente para falar assim, pô, vamos pivotar a nossa estratégia, não vamos pivotar o nosso produto, mas vamos pivotar a nossa estratégia e direcionar para um outro caminho. Loucura. Então, produtos têm essas nuances interessantes e dá pra a gente viajar aqui, vira uns 15 podcasts aqui, só do que eu já ouvi já em 3 minutos. E puxando um outro gancho já, né? Já dando continuidade na viajada. Isso de Product Market Fit, né? Da aderência do mercado, é muito louco, porque às vezes você não tem, né? A aderência do mercado. E como que você faz pra descobrir isso? Testando, né? Você tem que testar e colher feedback, analisar dados pra conseguir evoluir e ver se tá tendo ou não aderência e gerando valor pra alguém no final, né? Então, no fim das contas, é isso. Um produto é o que gera valor e, no fim, as pessoas têm que querer, né? Tem que querer essa solução, né? O Borel tem uma história também sobre validação, assim. Você tem viveu isso, né? Eu tive a oportunidade... Obviamente, tive que tomar uma decisão, né, de carreira, né? De focar... Hoje eu foco no mundo corporativo. Mas eu tive uma startup onde eu tive essa experiência, né? Primeiro, entender... e acho que tudo começa a partir daí, né? Eu preciso de identificar uma oportunidade, um problema do dia a dia das pessoas, né? A partir daí você começa um processo de exploração, né? De mapeamento da oportunidade em cima daquela dor, né? Da dor de quem? De alguém. Então eu tenho uma empresa que é constituída e que ela começa a pensar num produto, como a gente falou aqui, que resolve o problema de uma pessoa que estaria disposta a usar aquele produto ou até mesmo pagar por aquele produto. Foi um tempo muito interessante nesse processo de construção, sabe, Zé? Fala um pouco do produto. O nome do produto era Me Leva. Ele era uma espécie de um Uber, né? Inicialmente, até a gente falou um termo aí de pivotar. Acho que é bom a gente falar sobre isso. O que é pivotar, né? Isso aí dá pano para mais 30 Depois a gente explica, mas tem a ver com Me Leva de direção. Mudar de direção. O Me Leva, ele era um app que era um aplicativo para motorista. O meu público-alvo era motorista, onde a gente permitia fazer com que o motorista construísse uma carteira de clientes, porque a gente descobriu, conversando, né? E tem uma história engraçada que eu virei motorista, né? Eu fui Uber para poder entender o dia a dia do motorista, utilizei os serviços, me cadastrei para entender como que era a dinâmica, para a gente conseguir entender qual é a realidade, né? Como é o dia a dia. E eu descobri que o motorista tinha sua carteira de cliente. Além de ele trabalhar em todos os aplicativos, ele acabava para ganhar mais dinheiro montando uma carteira. Ele entregava um cartãozinho aqui. Então, nesse processo de exploração e entendimento, eu descobri que eu construí um aplicativo que fazia com que o motorista convidasse os seus clientes, a carteira de cliente que ele tinha particular, e montasse uma carteira, né? Resolvendo um problema de segurança, na época no Rio de Janeiro, muito assalto. Então, muito assalto a motoristas utilizando o aplicativo. Para as mulheres, na questão de assédio, né? Assédio sexual, quando pegava um motorista que, por algum motivo, assediava, né? E aí para transportar os filhos. Para transportar os filhos e tal. Então, o motorista sabia quem era que ele ia atender. Por outro lado, também o passageiro, ele sabia quem era o motorista da confiança dele, né? Então foi uma experiência legal, passei por aceleração. Nessa etapa de validar um problema que eu quero resolver, agregou muito valor para minha carreira, sabe, Zé? Então, esse processo exploratório foi muito importante para poder construir o produto. Né? Pô, animal, e tem mercado, porque assim, eu sou pai, tenho 2 crianças e vira e mexe. Às vezes a gente não consegue, naquele momento, buscar a criança na escola ou levar até a escola. E lá no condomínio onde eu moro, o pessoal criou uma rede de apoio que tem um cara. Sim. O cara, ele é Uber nas horas vagas e ele faz esse tipo de trabalho, assim. Então, a gente confia no cara. O cara também, o filho dele também estuda na mesma escola. Então ele vai lá, busca as crianças e tal e, como se fosse o tio da perua. Porém, com segurança e tudo mais. Pô, legal. Eu acho que é um exemplo muito legal
de experimentar o produto, né? De dog food, né? De você experimentar... Cara, isso que eu ia falar. Experimentar a própria comida, né? Aquela coisa do experimenta o que você está fazendo para ver se isso de fato é algo que também te agrada, né? Sim. Não que você seja a média de todos, mas... E eu também acho legal a história que você tem de pivotar, né? Porque a mudança de direção que o produto acabou tendo, né? Que Você acompanhou, né, Zé? Você eu acompanhou acompanhei, mesmo. então vou até me permitir falar para você, assim, pra você falar um pouco mais. O Borel conta que, em dado momento do Me Leva, ele começou a perceber que o aplicativo estava sendo usado para buscar barco. Isso acho lá que em Belém, lá em Belém. Ou seja, cara, ele mirou numa coisa, acertou em outra. Bom demais. Né, e por que não pivotar, né? Por que não agora dar uma direção Oportunidade, né? diferente, enfim. Você me lembrou, cara, não estava lembrando disso, você me lembrou dessa história, né? Que a gente, nesse processo de entender o produto, né? E é até interessante que o Eric Ries, que escreveu o livro Startup Enxuta, ele comenta, né? Ele traz um ponto de atenção que ele recomenda não ficar divulgando muito, principalmente quando está muito no início, por causa desse processo de você mudar a direção, né? Então, principalmente quando a ideia está muito embrionária, que você está em processo de validação, não é muito recomendado você ficar fazendo buzz, né? Ficar divulgando, porque, cara, a qualquer momento você pode achar uma oportunidade e você vai precisar mudar de direção, vai precisar pivotar. Então, não foi o caso, porque não teve muita adesão, mas a gente descobriu que tinham pessoas, donos de embarcações, lá em Belém do Pará tem muito, um dos sócios na ocasião morava lá, até mora ainda até hoje, e ele descobriu que tem gente usando isso para poder alugar, né, e para poder pegar as embarcações. Mas isso é muito interessante, esse processo de descobrir, e por isso que é importante o quanto antes você começar a pegar aquilo que você está construindo e colocar na mão dos seus clientes, dos seus usuários. Né? Cara, isso é muito bom, assim, como eu disse, eu sou empreendedor, né, sou fundador de uma startup, e a gente passou muito por isso, inclusive nós estamos passando exatamente por isso. E, assim, até a primeira coisa que eu sou apaixonado é você colocar em movimento de uma forma barata e rápida, para você experimentar e colher feedback. E a partir disso você vai enxergar outras oportunidades no mercado, que é exatamente o momento que a gente está passando agora. A gente já tem mais de 2 anos aí de sobrevivência, né? E a gente encontrou uma oportunidade e agora a gente está começando a validar de uma forma bem rápida e barata. Só que é aquela coisa de startup. Como a gente não tem uma base grande de clientes igual uma empresa grande tem... Opa, desculpa. Tem uma dificuldade de volume, né? Tem uma dificuldade de volume, então a gente está indo atrás de clientes para tentar validar aquela nossa hipótese e aquela oportunidade de negócio que a gente está encontrando naquele momento. Deixa eu colocar uma pimenta na discussão nossa aqui. Vocês estão falando sobre validar rápido e barato. A gente está falando sobre um mundo... A gente está falando aqui muito sobre produtos movidos à tecnologia, certo? Sim. Somos aqui background tecnologia, a ideia é essa. Quando vocês falam barato, aonde que entra a tecnologia barata aí? Porque é difícil. Me conta aí. Porque as pessoas acham que para você testar, você precisa desenvolver toda uma solução com uma arquitetura. Então, com uma arquitetura tecnológica e tal. Eu acho que aí tem uma pitada da mesa, né? Acho que a pitada da mesa, acho que o que tem de legal na combinação de nós 4 aqui conversando, que eu cuido de um time de engenharia numa startup, assim, escalada, enfim, a gente está num momento de escala bem interessante, crescendo, IPO, etc. O Renan está numa startup, ele co-founder de estágio inicial, aí está buscando um pre-seed. E vocês dois numa Big Corp, né? São perspectivas diferentes, mas eu acho que daí vale o gancho, né? Realmente, olha, como a gente vem falando, né? O produto é algo que entrega valor para alguém, ele observa e resolve um problema, preenche uma lacuna, né? Ele atende, de fato, alguém, ele precisa de uma validação, etc. Mas, sim, são perspectivas diferentes, né? Quando você está numa startup, você tem uma necessidade de validar muito barato, né? O que eu costumo dizer é que, às vezes, quando você está numa Big Corp, você não tem um problema de scale-up, né? Você tem um monte de gente para validar o produto, para você colocar e validar o produto, né? Numa startup, não. Você precisa produzir algo que seja muito barato, você fazer rápido, você colocar isso na rua logo. E para você ver isso acontecer, e talvez esse negócio numa Big Corp fosse até potencializado. Eu trabalhando numa empresa de saúde, eu vivi muito disso, de
ter a oportunidade de testar esse negócio, uma quantidade gigantesca de pessoas, etc. Eu acho que aí tem uma divergência, não, mas uma diferença, né? Que é a realidade do empreendedor num mercado de startup versus a realidade de um intraempreendedor dentro de um ecossistema, um aquário maior de uma Big Corp. Isso. Chegou no ponto que eu queria discutir, que é assim, ó. Olhando o cenário do Renan, o cenário que era a sua startup, Sim. isso que eu quero entender até pro pessoal que está ouvindo a gente, é importante. Quem está começando, quer lançar uma startup, ou até quem já está numa grande empresa, mas começando por uma startup, o que é validar barato, assim, quando vocês falam, testar rápido, testar barato, com pouco uso de tecnologia? Conta aí um pouco sobre a experiência de vocês, aí depois eu trago um pouco da minha visão de Big Corp, sobre o que é barato pra gente, né, e por aí vai. Segue aí. Bom, no meu caso, né, a gente está validando um sistema para médicos, né? Então, a gente pensou, vamos desenvolver essas pequenas funcionalidades aqui para o médico, né? E aí, no bate-papo ali com o nosso cofundador também, que é meu sócio hoje de parte de tecnologia, a gente estava discutindo e tal, e falou, cara, isso aí vai dar um trabalhinho, tal, vai levar ali um tempo para eu desenvolver junto com outro pessoal de tecnologia. Aí eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos então primeiro fazer uma tela, um protótipo ali que você consiga clicar e navegar de forma bem visual mesmo, sem desenvolver nada. E vamos pra rua, vamos sair pra rua. Igual o Borel fez no caso lá, pra testar, ter um pouco de empatia. Falei, vamos gerar ali um design, vamos levar pros médicos, eu sento do lado dele e tento pegar um pouco de empatia dele utilizando. E gerar alguns insights pra ver se faz sentido ou não. Porque às vezes a gente pode estar muito enviesado do que a gente acha. Isso, você mesmo colocando a mão na massa, fazendo ali. Perfeito, a gente foi lá, criou com custo total de R$0. E agora a gente vai sair pra rua pra ir atrás de cliente, que é o nosso desafio agora. Isso é demais, assim, eu acho que é um baita exemplo, porque assim, nem bem é o céu, nem bem é o inferno, né? E eu, no caso, eu tô numa empresa de médio porte, né? Enfim, a gente está escalado, tem uma base boa. A gente tem clientes que estão mais próximos e esses clientes a gente consegue usar para validar os produtos que a gente tem, para validar as novas oportunidades, olhar para como que a gente preenche melhor, às vezes até como a gente blinda o nosso mercado, né? Isso é um ponto que a gente se preocupa muito e tudo. E, cara, como que a gente faz? A gente implementa, assim, até existe a gente tem uma preocupação muito grande. Como eu sou de uma empresa, eu cuido do time de tecnologia, sou CTO de um time de tecnologia de uma empresa de SaaS. Então, a escala para o produto... O que é SaaS? Pra galera ouvir. SaaS é Software as a Service. Software entregue como serviço ou adquirido como serviço. Você paga por mês, um FII, pelo uso da plataforma, e você tem uma solução robusta e tudo que você pode usar para resolver o seu problema. No nosso caso, o chatbot, enfim, solução de comunicação, etc. A gente tem uma aproximação com esses clientes e a gente tem esse grupo, um grupo de validação, e a gente também não faz grandes investimentos. Não é R$0, né? Não é algo... A gente pode fazer algo que seja um form muito simples para validar algo que seja bem simples, mas a gente, em N situações, a gente pega um grupo que está vivendo, que a gente identificou um comportamento A na solução. Vou dar um exemplo aqui, olha, a curva de adoção, por exemplo, da solução tá longa, a gente precisa reduzir. Então a gente identifica o comportamento médio, pega esses clientes que estão mais próximos e a gente vai aplicando funcionalidades. A gente não se preocupa tanto com uma questão de escalabilidade, a gente não se preocupa tanto com uma questão de ter algo extremamente robusto. Acho que é aí que está a diferença, né? Não é bem o form, mas também não é a solução totalmente pronta. É algo que a gente faz para pôr na rua em pouquíssimas semanas, validar logo com aquele público, e se aquilo der certo, a gente põe no ar e aí a gente começa a trabalhar, de fato, a estabilidade, a escalabilidade, como aplicar, etc. Tem, inclusive, aí começa a criar raiz, né? Começa a dar forma, ele começa a ganhar peso, né? Eu vejo que a grande diferença, linkando aqui, trazendo até para o meu mundo de Big Corp, primeiro, quando eu olho para uma startup em estágio inicial, ela não tem nenhum legado e nenhuma preocupação sobre a sua base, porque ela está em estágio inicial. Então, consequentemente, ela pode experimentar com baixo custo
E não vai impactar. Caso dê errado, legal. Quando você está no estágio de scale-up, você já tem uma base. Você já tem uma clientela e você tem que se preocupar. Não só com a sua base, mas também com o seu produto, porque ele já está ele já está consolidado, de certa forma, né, Zé? Sim. Então o legado é mínimo, né? Só que o legado é menor, então você consegue correr mais riscos. Quando a gente pensa numa empresa como a que eu trabalho, o Borel trabalha também, tem uma preocupação do legado, uma preocupação do histórico que a gente tem das plataformas que foram construídas no passado, que aí tudo isso já gera um custo maior. E tem uma preocupação também com toda a reputação da marca, que as grandes empresas se preocupam bastante com isso. Então, acho que o custo ele acaba refletindo nisso. De certa forma, não tem como a gente fugir desse custo, uma vez que você tem toda essa base por trás. Né? Eu acho que até tem um cenário que está mudando um pouco. Até as Big Corps estão, a gente chama de implementação low code, né? De você com baixo código, né? Você sem precisar fazer coisas com coisas bem simples, você consegue testar, né? Esses dias eu vi uma solução, não lembro exatamente o que era, e provavelmente os caras estavam querendo testar se tinha interesse das pessoas naquela solução. E ele lançou em pleno Instagram, tinha uma arte muito maneira, bem feita. Maneira é Rio. Maneira é Rio, Zé. Maneiro não é da hora. Maneiro é maneiro. Maneiro é Rio. Não, beleza, da hora. E, cara, uma arte legal, falando sobre o que era o produto, o que era a solução. E, cara, eu peguei dali e falei, cara, interessante isso. Eu fui, cliquei, preenchi o formulário e tal. Depois eu recebi e-mail e falou, cara, breve entraremos em contato com você. O que eles estavam querendo testar ali? Os caras estavam querendo testar se tinha interesse naquela proposta de valor que ele estava entregando ou mostrando ali naquele post, né? Isso é animal. É muito interessante Isso é isso. Então, eu acho isso... É sobre isso. Tem uma provocação nesse sentido legal pra caramba. Porque o que eu acho que no comentário do Rafa aqui, pegando o gancho do comentário do Rafa e no seu, a gente tem uma base de clientes, a gente tem uma baita preocupação com a reputação e a gente quer manter a nossa base. By the way, a gente está inclusive desenvolvendo, evoluindo para manter a base feliz, manter a base fidelizada e tudo mais. Então não é a gente faz rápido porque realmente a gente não tem o legado, tem essa questão de não ter o legado, isso sem dúvida nenhuma faz uma baita diferença. O que é legado? O que é legado? A gente Peraí. não tem Um sistema antigo, né? Muito antigo na empresa, né? Uma massa complexa, antiga, de 20, 30 anos, que você precisa mover para fala aí, né? Fala o que é. Você lembra aquela linguagem COBOL? Aquela linguagem. Não, sem preconceitos, pessoal. COBOL tá em alta, velho. COBOL tá em alta, confia. Tá em A alta. gente não tem um legado assim, nesse sentido, não tem algo muito tão duro assim. Mas assim, cara, a gente tem uma baita preocupação com a reputação. Acho que a diferença, para mim, talvez esteja muito mais no modelo mental, sabe? Eu acho que assim, existe uma necessidade, às vezes, de quem está validando o produto, principalmente a gente que é de tecnologia, né? De pensar no, cara, como que eu vou aguentar esse negócio? Mas você não sabe nem se virou, sabe? Aí você pega esse exemplo que você está dando, do cara que botou o form lá validando, já vi outros casos até recentemente de um banco que anunciou... Eu vi um cara que estava reclamando... Esse é bom. Um banco anunciou na camisa... Uma camisa de um time, etc. E ele, foi se cadastrar no banco e não funcionava. E o cara tava revoltado, não recebia nada, o negócio não funciona, o cara anuncia lá e não funciona. Pô, às vezes o cara tá validando, esse negócio ia virar, sabe? É um build to flip, né, cara? Ou seja, ele fez algo pequeno, nem não estava pronto para aquilo tudo e viu se virava. Então acho que esse é o ponto, acho que para mim é aí que tá a diferença. A gente tem uma preocupação enorme com a reputação, tem uma preocupação grande com isso, mas ao mesmo tempo a gente não precisa reunir o time de arquitetura, juntar o fulano da área A com a área B, a gente está olhando para o produto, para a funcionalidade, olhando na perspectiva de resolver aquele problema sem barreiras, sem fronteiras. Eu acho que tem isso, assim.
Aí, falando um pouco como quem já viveu dos dois lados, sabe? Eu queria ouvir um pouco a opinião de vocês sobre isso também. Ó, eu acho, Zé, que como eu falei, o cenário ele está mudando, né? Das empresas estão aprendendo muito com esse modelo mental das startups. Estão aprendendo demais. No sentido de, cara, eu não preciso ainda trazer uma complexidade para poder testar, principalmente na fase inicial, sabe? De envolver equipes de desenvolvimento. Na verdade, até envolvem, mas envolvem mais para ter o conhecimento do negócio, do que está se tratando, né? Mas tem duas coisas que eu acho que é incomum, né? Tanto para o cenário de startups quanto para as big corps. Problema claro e ter uma proposta de valor bem definida para o cliente, né? Um outro ponto interessante é descobrir, cara, quem é o cliente que vai utilizar aquela solução, que é da pauta aqui para falar sobre isso. Acho que dá pra Descobrir ter uma pauta quem só é sobre isso. de quem é o cliente, né? Quem é que vai utilizar, quem é que vai pagar por aquele produto, né? E acho que tanto nas big corps, nas grandes empresas, como também nas startups, essa questão do problema está bem definido, isso é comum. Sim. E acho que as grandes empresas elas estão aprendendo a rodar testes com pouco desenvolvimento ou com zero desenvolvimento. Mas na minha experiência eu já tenho feito isso. Eu assim... Desculpa, só complementando, eu queria até pôr uma pimentinha na nossa discussão, né? Eu acho que isso é um pouquinho... eu acho que... Eu não sei se pode ser no caso da sua empresa, mas eu acho que é um pouco de cultura. E aí é um outro papo que a gente vai ter ao longo dessa nossa jornada aqui, nos outros episódios, né? Claro. Já fazendo jabá, né? mas eu acho que essa questão de cultura enraizada. Assim, é a cultura da empresa. Pode ser que na sua empresa, a mentalidade lá dos altos... Para mim, a cultura tem que vir de cima para baixo. É claro que tem que ter a execução ali também, de baixo para cima também. Mas pode ser que a empresa que você deu como exemplo, ela em cima já tenha acreditado nesse novo movimento. E é uma coisa também que eu queria fazer até um comparativo com a questão de uma startup early stage, né? Que é os próprios fundadores estando na operação. Eles estão ali embaixo, né? Verdade. Eles estão ali já no... Eles estão ali falando com o cliente, eles estão tendo feedback. Aí uma já scale up, uma outra empresa já que está em crescimento avançado com maior valor de mercado, os fundadores já estão um pouquinho mais distante. Eu acho que tem uma coisa que tem numa empresa que é uma scale up, ou que veio desse cenário de startup, que de fato eu concordo com o Borel que as empresas estão remando, está todo mundo se movendo numa direção de transformação, etc. Mas tem uma pegada que é de... Cara, você já acredita que mudar é bom, sabe? Assim, se você vem de um cenário que você chegou ali por transformação, né? Você chegou ali porque você mudou, você pivotou e uma hora você acertou. Né? E na real, esse é o cenário de uma startup que deu certo. Sim. Em geral, é uma empresa que começou com uma abordagem de negócio, não vou dizer que é 100% dos casos, mas na maioria dos casos pivotou. Então o cara tá acostumado, assim, tem um costume de mudar. E esse costume, ele já vira até um cacuete, porque tem hora que você chega numa situação que o cara fala, vamos fazer assim, mano, calma aí, não vamos validar primeiro. Não, vamos fazer assim, não, vamos validar primeiro. Então, esse afã, ele, de uma certa forma, ele é até um pouco... precisa segurar um pouco isso, falar, caramba, peraí que tem a base, aí tem a coisa da reputação, tem todo um aspecto que a gente precisa cuidar, né? Então, isso tudo... eu acho que é a outra face dessa moeda, né? A gente volta para a questão da cultura. Assim, ó, eu me relaciono com muita gente, conheço muita gente no mercado. E todas as pessoas que eu conheço nas grandes corporações, um dos principais problemas nessa nossa discussão aqui é sobre silo. É sobre quando eu preciso tomar uma decisão para alavancar um produto, para poder trocar do aplicativo A para o aplicativo B, eu preciso de muita gente envolvida para fazer esse processo. Consequentemente, isso fica pesado, fica moroso e fica caro, porque é muita gente envolvida. Até acho fantástico, uma vez eu estava trocando uma ideia com o Zé tem um caso aqui, conta aí, Zé, a questão da troca do aplicativo de mensageria que você teve na empresa. Assim, se fosse na minha situação, o que ele vai contar, eu levaria, sei lá, 2, 3 meses para fazer. Como que foi a troca?
A gente sentou, fez uma discussão sobre trocar a solução de mensageria, enfim. Puta, tá validado, a gente já olhou os dados, o time tá gostando, o pessoal assim, testou umas semanas, deu adesão, ok, tá, então vamos trocar. Aí, pô, eu vindo, né, eu também vindo de uma empresa, 7 anos de uma empresa, de uma Big Corp, né, cara, mas aí, vamos mudar? Vamos mudar, bora. E mudar quando? Amanhã. A gente mudou. E todo mundo ficou feliz. Ó, esse aí é um ponto. Feliz, Isso é um ponto da grande diferença de fazer esses movimentos. Isso você fez numa Big Corp, né? Não, isso eu fiz. Foi numa Big Corp ou Foi não? numa Média. Tá. Mas você, na startup você tem mais facilidade para fazer esses movimentos. Não, né? é exatamente sobre isso. Foi. Porque assim, ó, o Cara, que a gente tá discutindo sobre produto... A gente validou por uma semana É isso. e sentou o time. Vamos mudar? Vamos. Vamos. Quando? São 400 pessoas impactadas? Mas o pessoal tá gostando. Então, amanhã. No dia seguinte, tô lá. Bloqueou, usa nova. Ô, Rafa, agora acho que volta lá no entendimento do problema. Né? Muitas vezes as pessoas têm preguiça ou não querem fazer esse dever de casa de mapear o impacto se você resolver aquele problema ali. Né? Então, quando você fala de proposta de valor, você está criando um produto para resolver um problema de alguém, ele precisa olhar duas perspectivas. Uma perspectiva do benefício que você vai estar trazendo para aquele cliente que vai utilizar o teu produto e na perspectiva da empresa, qual é o impacto que aquilo vai trazer para o negócio. Então, essas variáveis elas precisam ser colocadas na mesa, ser discutidas, para poder tomar as decisões e saber, cara, porque tudo é uma questão de risco. É isso. Ó, aí, Zé, eu vou tomar a liberdade aqui. Cara, Eu vou tomar a liberdade aqui, porque esse assunto é o seguinte. Ele está muito relacionado a como que nasce um produto. Como que a gente faz a concepção de um produto, como que a gente toma uma decisão sobre utilização daquele produto para resolver um problema. Até nesse caso aqui da mensageria. Pô, eu tenho a necessidade, eu tenho um problema dentro da empresa e eu preciso resolver isso. Como que nasce essa discussão aí? Queria ouvir um pouco de vocês aí. Fiquem à vontade. Eu queria iniciar esse papo, porque eu acho que é muito legal que você falou sobre risco e até também já conectando com isso que você falou, né? Quando a gente lançou lá o nosso MVP, né, o nosso produto mínimo para validar alguma coisa, foi justamente isso. Eu estava trabalhando numa empresa CLT, numa Big Corp, e a gente decidiu empreender. E a gente falou, vamos lançar, mas vamos todo mundo continuar com o seu trabalho. Afinal de contas, a gente tem conta para pagar, tem que comer, né, tem os nossos custos. Então a gente lançou o produto ali paralelo e a gente falou, vamos ver se vai dar resultado. A gente lançou uma coisa muito barata também, lançamos um site com um formulário e por trás a gente tinha uma conexão com o médico e no formulário a gente chamava no WhatsApp. Coisa muito básica, simples, custo beirando aos R$10, tô brincando. Mas é um custo baixo. produto, já tá... Mas é um produto pra gente validar uma proposta de valor, uma geração de valor. E aí, aí a gente... O que foi? O que foi? Vai no banheiro, Ah, cara. vai lá. Vai no banheiro. Vai no banheiro. Resolve seu O problema. cara tá sofrendo, Resolve velho. seu O problema. cara tá sofrendo, velho. Alguém já resolveu esse problema, cara. Tem ali uma solução legal pra caramba. Tô limpando aqui pra... Tô limpando aí já. Obrigado, Henrique. E aí o legal é que a gente lançou de forma rápida também, né? Mas qual que foi a mitigação de risco? Pra ver se aquilo lá funcionava e também pra eu não pedir as contas sem que gerasse uma receita pra mim. Então ele tinha envolvido particularmente, mas no fim das contas é mitigar riscos, né? É pra ver se aquilo gera valor, pra você não ter um custo maior de uma coisa que você vai demorar tanto tempo pra construir e no Isso. fim às vezes não gera valor. Eu acho que tem uma questão do limite, sabe? Da necessidade. Você tem pouco dinheiro. Cara, quando você tem pouco dinheiro, quando você tem pouco recurso, você fica criativo, né? Fica criativo para usar dinheiro, você fica criativo para usar recurso, você fica criativo para qualquer coisa, né? Então você tende a esticar um pouco mais a corda. Então, no fim das contas, eu acho que esse senso de necessidade é que cria essa dinâmica de você, cara, você enxergou a lacuna. A lacuna pode ser no seu negócio, a lacuna pode ser um espaço que o seu produto está deixando para um concorrente, ou um espaço que o seu produto está deixando
e você pode ganhar mais dinheiro, ou que você pode ajudar alguém. E no final das contas você olha para aquilo e fala, cara, puta, tem uma ideia aqui, essa ideia pode resolver. Como que eu valido? Puta, com o mínimo de recursos é que eu não tenho disponível, né? Então, aí essa que é o clique da história. E aí eu venho, né, vindo de um cenário de Big Corp, né? Puta, 7 anos, etc. Vendo quanto se gasta para fazer as coisas, vendo quanto que eu gasto hoje para validar uma iniciativa é infinitamente diferente, porque a dinâmica de mudança ela está na cultura, está inerente à empresa, né? Eu acho que isso é um aspecto cultural mesmo, mas também como o Borel disse, né? Tá todo mundo meio que buscando essa dinâmica, porque já está entendido que você não tem a certeza de qual é a solução que você vai dar para aquele problema, se a solução vai pegar de primeira, se a solução vai pegar 100% do público, se a solução ela vai ser compreendida, se o momento da solução é esse, né? Tem todos esses aspectos aqui, todas essas perspectivas, né? Não tem que você precisa validar, porque você precisa ter a capacidade de enxergar todas essas perspectivas, ou pelo menos algumas delas, para colocar esse negócio para andar. E aí, eu acho que tem um gancho que vale a gente dar, que é o seguinte. A gente já falou bastante aqui sobre pensar o produto, sobre produto resolver o problema de alguém, sobre o produto preencher uma lacuna, né, na empresa, no negócio, no mercado. A gente já falou bastante disso. Acho que o que vocês entendem que é a diferença de criar um produto ou validar um produto numa startup? A gente está falando aqui um pouco disso. E qual é a diferença disso para uma Big Corp, né? Como é que você valida um produto numa Big Corp? Eu vivi um pouco disso, eu tenho uma opinião, mas eu queria ouvir a de vocês, assim. Eu vejo que o cenário vem mudando, como o Borel falou. A gente vem discutindo cada vez mais a validação de hipótese. E para mim, assim, para nascer um produto, ele tem que ser através de hipótese. Não tem outro caminho. Não adianta você querer criar de largada uma solução mirabolante e começar a fazer o que a gente chama daquele baita projeto, que eu vou construir algo enorme para colher frutos só daqui a 1 ano, 2 anos, o que seja. Então, construir esse produto de forma incremental, com foco em valor, para mim é o caminho. Então, assim, conforme você vai entendendo qual é a necessidade. Então, vamos pegar aqui o exemplo que a gente falou sobre a questão das mensagens. Eu tinha uma necessidade sobre comunicação, uma comunicação mais eficaz, uma comunicação mais direta dentro dos colaboradores ou até mesmo com os parceiros, clientes, o que seja, para que seja mais efetivo. Em cima disso, quais são as hipóteses que resolvem esses vários problemas? Então, eu começo pequeno. Eu olho para aquela necessidade e faço pequenos incrementos. Quando eu falo pequenos incrementos, eu não preciso entregar a aplicação como um todo. Começo primeiro com qual é a principal troca de mensagem que precisa acontecer. Precisa acontecer uma troca de mensagens diretas. Vou pegar o exemplo do WhatsApp. O WhatsApp é o caso clássico sobre evolução de produto, sobre como nasce um produto. Cara, quando você olhava o WhatsApp lá no passado, ele era igual ao SMS, com a grande diferença que você usa a rede e, consequentemente, você não paga por mensagem que até então você pagava, né? Por trocar SMS. Cada mensagem SMS tinha um custo, né? Depois eles evoluíram o produto. Conforme No você vai entendendo as necessidades, você vai evoluindo. Depois eu começo agora a trocar mensagens via áudio. Depois eu posso arquivar fotos, documentos e por aí vai. Então, um produto, para mim, ele nasce com vários incrementos. Ele nasce pequeno. Não adianta você querer criar a solução da NASA. Ele nasce pequeno e conforme você vai avançando com a estratégia daquele produto e as necessidades do seu cliente, você vai avançando com o seu produto. Para concluir aqui, pega, por exemplo, o caso das aplicativos de comunicação também, Zoom, Meet, por aí vai. Imagine se esses caras tivessem um roadmap cravado. Eu vou entregar só a questão de você levantar a mãozinha daqui a X features, daqui a 300 entregas. Só que a gente percebeu a necessidade na conversa, conforme você vai entendendo as necessidades do cliente, que essa feature ela tem que ser antecipada, porque ela ativa valor. Então, para não viajar tanto aqui, para mim um produto nasce através de pequenos experimentos, hipóteses
E conforme você vai entregando essas hipóteses, você vai sentindo do seu cliente, se vai ativando valor, você vai evoluindo aquele produto. Tem um ponto também muito interessante, né? Isso que a gente está falando é inovação, né, gente? Sem Então, dúvida. o tempo todo. É inovação. Então, olhando para o cenário as ambas situações, né, seja para startup ou para big corp, precisa-se ter uma estratégia muito bem definida da empresa, né? Por mais que seja ainda iniciante, a startup é bem iniciante. Mas a grande diferença é que a startup são o sócio, o fundador, ele é o mesmo cara ali que vai, mete a mão para fazer um código, ele que vai... Mas existe uma estratégia por trás daquilo ali. E que no cenário das startups, eles tomam decisões mais rápidas, né? Menos burocráticas. Já no cenário das big corps, tem todo um processo de deliberação, né? De aprovação, né? Para saber se aquilo que você está querendo construir ele está de acordo com a estratégia que a companhia está direcionando. Acho que é importante ter essa discussão para saber, para mirar aonde que é o esforço, onde que eu coloco foco. Qual é, como o Eric Rice fala, qual é a meta que importa para eu validar aquele meu produto. A métrica das métricas. Exato. Então, acho que é importante também pensar que o assunto é inovação, precisa-se ter uma estratégia clara, né, de validação daquele produto, saber aonde está e saber aonde vai chegar daqui a um tempo. A diferença talvez seja nessas talvez burocracias, não sei se seria essa a melhor palavra, mas que tem na diferença da startup e também nas grandes corporações. Eu acho que, explorando um pouco das similaridades, né? Eu acho que se tem uma característica que é comum, né? Até é algo que está na literatura, né? No fim das contas, todo mundo tem necessidade, né? Básica de um investidor, todo mundo tem investidor, tem um cliente, né? Então, esse investidor ele pode ser o seu líder, o sponsor do projeto, né? O dono do projeto, patrocinador. quem financia, o patrocinador do projeto dentro da empresa, ele pode ser o co-founder, ele pode ser o próprio cliente, né, no fim das contas. É quem vai colocar dinheiro, quem vai patrocinar esse negócio, quem vai colocar isso para frente. E você tem clientes, né? No fim das contas, você tem o cara na ponta que vai ter o problema resolvido e você tem alguém que precisa financiar esse negócio para você enxergar isso como uma oportunidade. Que espera resultados. Espera resultados, inclusive. E o que eu acho que... E aí, eu vivendo nos dois mundos, o que eu enxergo que é uma grande divergência da história é a seguinte. Eu acho que primeiro quando você está numa Big Corp, você tem uma necessidade de abraçar uma fatia muito grande, sabe, do mercado. Do tipo, cara, eu tenho lá X milhões de clientes. Pô, algo que não vai incrementar 15% ou 20% no meu volume, não resolve meu problema. Mas, na verdade, talvez se você começasse pequeno, você conseguiria algo que iria crescendo, né? Então, acho que essa goela larga, né, digamos assim, ela é um problema. Um outro problema que eu enxergo é que é essa questão exatamente a diferença entre projeto e produto, né? Que eu acho que é um dilema clássico. Porque, em geral, numa Big Corp, quando você vai apresentar a sua iniciativa, você precisa remover todas as possibilidades de erro, né? Porque o cara quer investir em algo certo. Quer entender os benefícios, né? Quais são os benefícios e em tal. 5 anos, como o retorno do investimento. Exatamente como vai depreciar, e etc. Né? Um amigo meu, ele fala que as grandes empresas, o grande problema delas é que elas têm muito dinheiro. Loucura, né? Mas é isso. Não, eu acho que, assim, às vezes você tem... Quando você tá eu me senti assim, né? Aí, você não tem problema não tem problema de scale up, tem um problema de startup, né? É um problema de como começar as coisas, né? Como pensar o problema, como fazer ele de forma bem simples, como resolver de forma bem simples e como gerar valor. Ter a oportunidade de validar mais vezes, se movimentar, sabe? Dar movimento. Acho importante isso, essa construção do conceito de movimentar, assim. Você não vai prejudicar a sua reputação se você fizer um teste com, sei lá, uma quantidade limitada de clientes mais próximos, sabe? Essa oportunidade precisa existir, mas precisa ter uma dinâmica realmente cultural. E quando você vai ter necessidade de ir para um time de investidores,
um comitê executivo, um time, um diretor, etc., que vai precisar aprovar esse dinheiro e você precisa para ele mostrar que, cara, esse negócio não tem possibilidade de dar errado, acho que a gente cai naquele... A gente volta ao paradigma de projeto, que eu acho que é uma pergunta que vale a gente responder aqui, né? Vale. Qual é a diferença entre um projeto e um produto, né? Assim, pensando numa startup é muito fácil, porque uma startup, ela de uma certa forma, ela é construída para resolver um problema, né? Ela é fundada, estruturada para resolver um problema. Mas numa Big Corp, né? Aí eu pergunto para vocês dois, como é que é isso, né? Vamos lá. Para mim, vou dar minha visão sobre o que é um projeto. Um projeto, para mim, é aquilo que determina um escopo. Então, na linha que a gente discute, eu vou provar que eu tenho um benefício. Essa funcionalidade aqui, esse projeto tem como benefício atingir 3 milhões de vendas, por hipótese aqui. Mas não é nada discutido no projeto, e sim lá no final, né? Você só vai discutir se efetivamente isso vai funcionar depois que eu entregar o projeto e começar a rodar. Então, você discute muito mais o escopo, o tempo que você tem para executar e a grana que você tem para gastar. Tem dia para iniciar e dia para terminar, né? Isso. Quando eu discuto um produto, para mim, eu estou o tempo todo discutindo sobre objetivos. Sobre o quanto que as minhas ações impactam aqueles indicadores. Como, por exemplo, ao invés de eu discutir lá no fim que eu entreguei 300 funcionalidades e dessas 300 funcionalidades eu entreguei o projeto e aí você sai comemorando, quando você pensa em produto, consequentemente, você tem ali uma série de ações que serão executadas, assim como um projeto, porém, você mira nessas ações para atingir resultado o tempo todo. Então, a minha discussão ela não passa a ser mais sobre qual é a feature que eu vou entregar. Num produto, a minha discussão é o que eu preciso fazer para atingir 3 mil vidas. Eu preciso construir a funcionalidade A. Mas eu não sei se vai dar certo. Então, entrega ela parcialmente, não precisa ser o supra-sumo. Analisa se essa funcionalidade impacta o negócio. Entrega valor, todo. né? Entrega valor. Pô, entreguei aquela funcionalidade. Pô, ela não ativou valor? Beleza, cara, eu não vou evoluir ela. Eu vou para outra. O tempo todo. Que é o pivotar, né? Quando eu estou num projeto, eu entrego tudo. Nossa, vou entregar a funcionalidade A, B, C, D, E. Você entregou tudo. Pacotão, assim, de coisa. Aí na hora que você entrega aquele pacotão, não, agora vamos ver se gera valor. Aí nisso você já gastou X milhões, levou 2 anos, e você não sabe se você atingiu o resultado do seu cliente. E nessa, 2 anos, no mundo que a gente está hoje, imagina 2 anos atrás que não tinha pandemia. Verdade. Então, assim, se você não mirar no seu produto o tempo todo, não faz sentido. Agora, como que eu convivo com os dois mundos? Para mim você tem um fluxo de valor, que é como você vai entregar valor para aquele cliente. Consequentemente, existem necessidades numa grande empresa. E aí, acho que tem uma coisa da métrica das métricas, né? Como você falou, você deu exemplo de vidas, né? Eu tenho que ativar X mil vidas, né? Então, no fim, o que eu preciso fazer, né? Talvez você não saiba no primeiro momento. É o resultado. Né? E aí, esses movimentos que você vai dando, esse ciclo de aprendizado vai mostrando. Pô, tá crescendo, não tá... Esse movimento ele vai gerando essa dinâmica, né, Borel? O que você acha? Eu acho que e também não tem a discussão do que é melhor ou pior, né? Eu acho que tem cenários de soluções que envolvem um risco maior, faça muito mais sentido ser uma abordagem de produto. Né? Então, tem cenários que faz mais sentido ser modelo de projeto. Né? Então, tudo tem que ser balanceado, também conectando aquela questão em relação a risco. Quando a gente fala de produtos digitais, e as coisas vêm mudando com muita rapidez, né? Então é importante você ter uma estrutura com que você consiga mudar de direção o mais rápido possível. Então a abordagem de produto possibilita você fazer isso. Né? Então o que a gente está entendendo aqui, fazendo aqui a minha tradução, projeto é algo que tem início, meio e fim. Né? É algo que te compromissa com uma entrega, uma coisa determinada, estabelecida, etc. E o produto ele é algo movido a um indicador maior, a um movimento do ponteiro de resultado. Entrega de valor, né? É uma entrega de valor mais clara, né? Que é essa coisa do movimentar o ponteiro, né? Que no final das contas não é sobre entregar 10 features, é como o Mary Kagan fala, né?
não importa quantas features você entrega, o que importa é que problemas você resolve. Acho que no fim das contas é isso. Você, no fim, um projeto, né, como a gente está conversando, um projeto entrega algo, né? Um produto, ele movimenta algo, né? E movimenta algo no sentido de, se o meu propósito é fazer uma aquisição de 200 mil clientes, ou chegar a 1 bilhão de clientes, se eu cheguei na metade, eu estou na metade do propósito do produto e ele continua se movimentando e ajustando o que é necessário para atingir esse objetivo ou a métrica das métricas. Né? Que nem sempre a métrica das métricas é quantitativa, ela pode ser... Eu queria ouvir o Renanzinho, porque ele também viveu os dois mundos aí, um cara que foi pro Vale do Silício, foi entender como funcionavam as Big Corps tecnológicas, voltou, trabalhava numa Big Corp, continuou numa Big Corp, depois fundou aí o seu projeto. Conta aí, o que você tem de visão assim, sobre essa questão do projeto versus produto? Assim, qual que é a realidade para você? Se for que eu fundei meu projeto, aí complicou, pô. O seu projeto... A gente fundou o nosso produto, pô. Aí... Mas é um piloto ou não? Produto piloto. Houve uma mágoa. Associou ele a um projeto. Se fosse colocar o meme aquele do nada cachorro contra. do... Sentiu pelo no coração nessa frase. Ô, louco, chamando meu... Dá mais uma... Dá um brinde aqui. Opa. Fundou O produto digital. Que resolve um problema. Perfeito. Mas eu concordo muito com o Borel, que cada situação tem a sua necessidade e cada modelo de trabalho funciona para aquela realidade. Por exemplo, não adianta nada você ter um produto para uma construção de uma casa. A construção de uma casa tem começo, meio e fim. Você vai ter que partir daquelas etapas. Você não vai construir a casa pelo telhado, você vai construir ela por baixo, pela fundação, vai fazer a aterrissagem do chão. Então, para mim, depende de cada cenário. Então começa por esse ponto. Mas quando a gente está falando de coisas digitais, eu acho que a questão de produtizar as coisas, de você começar pequeno e validar, porque a gente também tem que levar em consideração aquela questão de... A mão de obra de tecnologia também é cara, né? Então a gente evita gastar tecnologia porque ela é cara. Não tem como, é cara. Então a gente tenta mitigar riscos, que é o que você também comentou, mitigar os riscos, para que a gente consiga validar o mais rápido possível, de forma mais barata, para que a gente consiga crescer exponencial. Então, para mim, projeto e produto é um gráfico, né? É de timing, tempo e valor. Então, o projeto, para você gerar valor, você vai reto, gera valor só no final. O produto, não. O produto você vai começar a gerar valor aqui já no comecinho já. Vou polemizar essa sua concordância é com o uma Borel, aposta então. de longo prazo. Eu quero polemizar aqui. A questão da casa. É só pra gente não... Eu sei que nosso podcast aqui, o foco é produto digital, mas assim, ó. Vamos lá. Você falou que só gera valor no final o projeto ali da casa, né? Agora pense o seguinte. Se eu tenho a necessidade de morar numa casa própria, eu não tenho mais pra onde... Imagina o seguinte. Eu tenho uma casa que eu moro de aluguel. Aí eu comprei uma casa. O meu aluguel tá acabando. Aí eu tenho a casa ela tá em evolução, só que ela já fez a fundamentação, eu já tenho o piso rústico, eu já tenho onde dormir. Pra mim não ativa valor, por exemplo, eu já não poderia tratar isso como um produto em que eu moro e conforme vai evoluindo a casa, eu tô ali. Então... Sim, Rafa. Depende. Sim, Rafa. Mas depende. Sim, Rafa. Deixa eu Chatão, exemplo, né? sim. Chatão. Depende. Não, é só pra criar discórdia. Pode sim, Tá bom, Rafael. obrigado. Achei que eu não podia dormir no rústico ali, eu achei que eu tinha que esperar colocar o laminado, a caminha, eu achei que eu não podia dormir no colchão. Você pode. dormir, É porque, no fim, a coisa toda não é tão tangível assim, né? Essa coisa do Tô enchendo o saco. o projeto ele é uma aposta, né, de longo prazo, né, longo prazo, médio, longo prazo, em que você imagina que as variáveis vão, no final de tudo, vão permanecer as mesmas, e a gente já sabe hoje, tá claro que o mundo ele é muito volátil, né? E a gente tem modelos, né? Modelos, acho que como o Borel falou, acho que tudo tem a sua aplicação. A gente tem modelos de execução de entrega de um escopo que consegue ter algum nível de variação, né? Eu acho que a grande diferença realmente de um projeto para um produto é que o projeto, ele, de fato, ele busca ativar algo que é muito bem estabelecido. Tem até alguma flexibilidade de mudança, mas ele não é tão conectado com a métrica quanto um
produto é e tal, etc. Do tipo, cara, teu propósito não é entregar uma feature ABCD. Teu propósito é trazer mais gente. Teu propósito é... Então o resultado encher. já que você... Exato, Se atingiu ou se não atingiu, né? Como se fosse aqui, ó. Estamos aqui nessa sala gravando um podcast e a métrica é manter a sala 100% ocupada. O que você vai fazer? Que software você desenvolve? O que você... Se você vai fazer propaganda na rua ou se você vai fazer uma mega solução usando inteligência artificial, não importa, cara. Não importa que a sala esteja ocupada. Essa é a métrica. E eu vou colocar mais um ponto, até com um especialista que a gente tem aqui de inovação, transformação cultural, que é o seguinte. Quando você tem um projeto, imagine o seguinte, você tem lá um time que está sustentando ou evoluindo um produto, e aí você constrói um projeto para alavancar aquele produto ou o que seja. Aí você constrói um novo time para aquilo. Você coloca lá um time com novas pessoas, com novas capacidades, e aquele time ali pega aquele escopo, começo, meio e fim, 300 funcionalidades, fechado, executa aquele escopo como um todo, leva 1 ano. Aí o que acontece depois de 1 ano? Aquela galera que tá ali sai pro bar para comemorar, entreguei o projeto, pega aquela construção, entrega pra galera que tava lá ralando, e aí uns comemoram e os outros sofrem. Por quê? Nessa discussão, se eu não aproximo esses times, o que vai acontecer? Um silo absurdo, uma questão de absorção sobre o conhecimento, consequentemente isso se perde, você gera mais custo no futuro, porque você tem uma galera que não conhecia daquilo que foi construído no projeto, e você gera um baita problema dentro do seu time atual. A famosa passagem de conhecimento. Fala aí, Não, quero fazer uma pergunta aqui, Zé. Perguntar pra vocês. O que é silo, Zé? O que é silo? Silo é algo isolado. Eu acho que, inclusive, essa questão do termo silo, ela abre espaço para o nosso próximo episódio, que a gente vai começar a discutir sobre a escala do produto, sobre a conexão do conceito, né? A gente tem resumindo um pouco do que a gente falou aqui, né? A gente falou que um produto ele precisa gerar valor para alguém. A gente falou que, em geral, é ideal que ele ocupe uma lacuna. Ele é uma oportunidade de ocupar um espaço, de resolver um problema, de gerar... Ele está vinculado, pequeno, né? Não necessariamente resolver a cadeia inteira, né? Como o caso dos aplicativos de entrega de refeição. Ele é uma oportunidade de você gerar algum valor monetário para a sociedade, enfim, para o planeta, enfim, ele é uma oportunidade de se gerar valor, né? E a gente falou bastante também sobre a diferença de se criar um produto, se pensar um produto dentro de uma Big Corp versus uma startup. Eu acho que isso é uma discussão interessante. Acho que agora vem a cola, né? Acho que o próximo episódio, acho que vale isso, né? Que é como que a gente, a partir do momento que a gente tem a ideia, e como dizem, né? Uma ideia não vale nada se ela não for bem executada, se ela não for executada, né? Ideia boa é ideia posta em prática, né? Porque no fim das contas ela vai para um consciente coletivo e alguém acaba sempre fazendo a sua ideia. Você fala, pô, sempre pensei aquele negócio, mas nunca fiz, alguém faz. Então, no fim das contas, essa é a discussão. E agora vem a questão da cola, né? Como é que a gente cola da forma, né? Bota esse produto para andar e dá vida para ele, né? Coloca ele para ganhar, para ver a luz do dia, né? Acho que essa é a discussão. E aí, puxando o gancho da questão do silo, não vou deixar aberto essa explicação, eu acho que isso é um aspecto, silo é uma segregação, né? Acho que no contexto corporativo, no contexto de uma estrutura de negócio, ele é algo que é fechado, que armazena, guarda alguma coisa, né? Sistema feudal, né? Não sei se meio feudal, mas ele guarda alguma coisa, né? E aí, eu acho que esse, no fim das contas, e eu vou deixar isso aberto, essa é a minha pergunta para o próximo episódio, acho que cada um pode deixar a sua aqui, né? A minha pergunta ele é uma coisa que numa Big Corp está muito relacionado ao problema dos organogramas, né? Quando a gente está numa startup, a gente está olhando para o cliente e, diferente de um projeto, diferente de ter milhões de áreas, etc.,
a gente tem um objetivo só, né? Tá todo mundo ali trabalhando pelo cliente e você tem todas as capacidades reunidas num time só, olhando para o cliente, movendo aquele indicador, né? E aí, o problema do organograma, na minha visão, eu acho que é uma coisa que a gente precisa explorar, é que, cara, em geral, você não faz um software com uma área só, com um time só, mesmo sendo dentro de uma Big Corp, você precisa de construção lateral, de relacionamento lateral. E quando você tem esses silos, né, você tem aquela estrutura hierárquica verticalizada, etc., em que você tem toda ali uma gerência, uma diretoria, etc., separada da outra, você tem essa coisa da divergência de comunicação, divergência de opinião, enfim, você tem uma disputa natural, né? E aí essa disputa, para mim, ela complica a fluidez, né? E aí ela demanda uma capacidade, que eu acho que exatamente essa, que é uma grande capacidade do intraempreendedor, de construção da confiança lateral. Só que essa construção de confiança lateral, ela também produz um evento que eu acho que é uma espécie de mercado paralelo de influência e confiança, sabe? Do tipo, eu trabalho na área A, o Rafa trabalha na área B. O software, para acontecer, depende da área A e B, ou eventualmente da C, um Borel junto. Não vai funcionar se for separado. E o que acaba acontecendo é que esse silo, né, de uma área se separada da outra produz um evento que é o meu relacionamento com o Rafa. Fala assim, pô, tem um amigo lá que consegue me ajudar com isso, ele me ajuda. Aí eu tenho um outro amigo na outra área que me ajuda. Aí gera uma espécie de mercado paralelo de informação e confiança. Quer ver uma articulação por CPF, né? É a produção articulações por CPF. Exatamente. E aí o problema começa a impactar o cliente. Porque ele liga aqui e fala assim, ó, pô, cara, tô com um problema no sistema, tal. Não, calma aí, que esse problema aqui não é lá com o fulano da área A. Não é com a empresa. O problema não é da empresa, o problema é da fulano da área A. Quer ler aí, Borel? Pra gente fechar aqui, eu acho que é um ponto importante aqui, pra encerrar a discussão. Acho que vale a gente ler um pouco do chat aqui, aí eu quero também fazer um fechamento. Fica à vontade, Borel. Cara, tem aqui a MZBini. Muito obrigado aí por estar com a gente aqui. A KM Melo, o Ricardo Tavares, Danilo Oliveira, que ele falou, mas acho que a gente chegou a discutir, né? Ele falou, tô sentindo falta da polêmica projeto versus produto. Eu quero fechar esse tema aí. Opa! Vamos convidar o Danilo. Colocar uma pedra? Engraçado. Uma pedra por cima. O Danilo falou isso ali e mandou um O Danilo vai vir, o Rick também que tá aqui com a gente também vai participar. Esse gosta de uma polêmica, hein? O Ricardo Tavares, ele colocou, na maioria das vezes, acho que a preocupação com o projeto é o prazo e não o valor da entrega. Diferente do produto, com experimentação e validação de mercado para realmente ter valor a curto prazo. Verdade, concordo. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Eu só não queria demonizar uma coisa em detrimento da outra. Não. Mas é fato que eu acho que o fato consumado para a questão do projeto é que ele de fato persegue algo que é muito definido num cenário futuro que é muito variável. E é como tentar acertar num alvo em movimento, né? E eu acho que exatamente a capacidade que o produto tem, um time de produto tem, é de se movimentar, de pivotar, de mudar a direção, etc. Né? Eu, na minha vida, ao longo dos meus 15 anos, eu sou jovem aqui, né, gente? Mas a jornada foi grande. E eu tive a oportunidade de produzir muito software e nos dois cenários, assim, uma discussão muito focada em projeto e uma discussão muito focada em produto. O que eu aprendi ao longo desse tempo é a minha missão na Terra até então, que é o seguinte: quando a gente pega grandes corporações, ainda assim a gente discute aprovações de projetos, porque tem uma questão sobre prestar conta para o investidor, prestar conta para o board executivo e por aí vai, porque a empresa é muito grande. Faz sentido. O que não faz sentido, quando desce para a execução, é nós tratarmos esse time de projeto separado ao time que atualmente aloca o produto. Então, eu não vou discutir aqui conceito de squad, de time, mas tratar os assuntos de forma conectada é o que faz a diferença lá na frente. Então, assim, não adianta de nada você ter aqui um cara que lidera o time A, que atualmente está cuidando daquele produto, e o cara que vai liderar o produto que está no projeto, o time B, de forma desconectada, dá problema. Então, assim, aproxime esses times. Minha sugestão para quem está ouvindo aqui, se tem esse cenário, aproxima, discuta, crie ritos que
não seja um status, que não discute, eu avancei o projeto de certa forma. Então, não, discuta efetivamente o que aquela ação está impactando no produto. Então, assim, amigão, a gente tem um produto que tem, por hipótese aqui, 300 vendas por mês, e as nossas ações aqui estão com a ação A impactando mais 100 vendas, e estas são as ações. Apresente as ações, conte como as coisas estão acontecendo, não só da forma de produto, ali na visão de negócio, mas também da visão tecnológica. Porque lá na frente, caso haja necessidade de houver uma passagem de bastão, isso está mitigado, porque os times estão aproximados. Se isso não acontecer, lá na frente você vai ter problema. Que é o que acontece em... conectar o objetivo estratégico à execução da funcionalidade. Independente de qual seja o ali time. no bit byte, né? Digamos assim. É isso aí. Eu acho que isso é no próximo episódio, né? Que a gente vai falar. Você que é empreendedor, tem uma ideia e quer colocar quer tirar do papel, quer executar. Você que angariou recursos do seu conselho executivo e quer executar o produto dentro da sua Big Corp, da sua grande empresa. Fique esperto no próximo episódio, hein? Fique ligeiro, o cara é Osasco. Fica ligeiro, tá ligado? Gabriel, pra fechar. E acho que também é um gatilho pro próximo episódio também. É porque tudo isso que você falou, Rafa, também conecta a cultura, né? Então, você vê ações em grandes corporações de cultura muito focada para a galera que é chão de fábrica e pouca ação de cultura para a galera que toma decisão. Então é muito importante com que as ações de cultura também atinjam todas as camadas, né? Todas as esferas de uma organização. Mas isso é papo para outro episódio, né, Zé? Eu sou defensor top-down. Cultura top-down. Desculpa. Bom, para fechar aqui, gente, a gente falou muito, foi um papo show de bola, foi ótimo estar com vocês. A gente falou muito aqui sobre produto, precisa resolver o problema de alguém. Ele é uma oportunidade, o problema é uma oportunidade. Eu acho que tem uma questão, inclusive, de desenvolver a paixão por resolver problemas. Acho que isso está na raiz de quem produz, de quem entrega produto, a paixão por resolver problemas. Tem uma questão aqui sobre, produto não é um projeto, ele não é algo que tem início, meio e fim, é algo que você precisa... ele está mirando num alvo que de fato é móvel, reconhece que esse alvo é móvel e está disponível para mudar de direção. Algo que um projeto, enfim, mira num alvo, está sempre tentando mirar num alvo em movimento, né? E a gente falou aqui um pouco sobre a questão de constituição e validação do produto barato, colocar logo, movimentar. A gente precisa dar movimento, né? Movimentar logo, entender logo se essa ação ela gera de fato o resultado que a gente está esperando, que é uma aquisição de cliente, que é eventualmente a fidelização, o aumento da avaliação, enfim, não importa o que seja, o resultado, no fim, a conexão da estratégia com a execução. Essa é a dinâmica da coisa, né? E para você que está buscando estruturar seu time, para você que está buscando estruturar sua startup, no próximo episódio a gente vai falar bastante sobre como colar esse conceito do desenho do produto com o time, como botar a sua ideia para andar, para ver a luz do dia. É disso que a gente vai falar no próximo episódio. Obrigado, Fica ligeiro. Gente. Fica ligeiro. Quero agradecer aqui, cara. Sensacional esse bate-papo. Como que a gente encontra nas redes sociais? Fala aí, Borel. Opa, vamos lá, gente. No LinkedIn, você vai colocar lá o Wellington Borel, você vai achar o Wellington Borel. E também no Instagram. Então fiquem à vontade, pode conectar lá. Rafa, obrigado, Zé. Obrigado. Soquinho. Borel. Soquinho, Renan. Boa. Soquinho, Rafa. Uma lenda. Essa é lenda. Um abraço, gente. Fala aí, King, como que a gente encontra aí? LinkedIn, Renan Cap, com 2 P's. Instagram, mesma coisa. Uma lenda. Eu queria ter conseguido. O meu LinkedIn é Rafael Mazaro e o meu Instagram é Mazaro Rafael. O meu LinkedIn é José Roberto Oliveira. Meu Instagram não sei. Depois eu vejo isso. No próximo episódio eu falo sobre isso. Obrigado, gente. Queria agradecer aqui o pessoal da Voz e Conteúdo, que ofereceu uma estrutura maravilhosa pra gente. Verdade. Aqui no Bar Chase, Isso São aí, Paulo. Tia Café, Tia São Café. Paulo. Cara, essa galera tá oferecendo uma oportunidade para quem quer ter acesso a produzir um podcast, para quem nunca produziu como nós aqui, estamos fazendo pela primeira vez o nosso piloto. Esses caras oferecem um ambiente acolhedor, um ambiente que te dá muita Cerveja é boa, Zé? confiança.
É E a cerveja. cerveja é maravilhosa. A cerveja é maravilhosa. É sobre Obrigado. isso, gente. Acho que o grande ponto aqui pra gente é, além de ter um conteúdo de qualidade, a gente tava brincando com o nosso amigo Watanabe aqui, que, cara, o cara tá fazendo um MBA só de consumir o conteúdo que tem aqui e, de fato, o grande ponto aqui pra gente é, além de encontrar os amigos e discutir sobre temas que a gente gosta, Se divertir. essa resenha aqui, tomar uma cerveja num ambiente muito bom, Tchê Café, voz e conteúdo, podcast no bar. Vem curtir aqui com a gente, Aí, que o é bom Watanabe, a demais. Show lenda. de bola. A lenda. Valeu, pessoal. A lenda. Obrigado, Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Até a próxima. Até a próxima, gente.